1 Pedro capítulo 1, versículo 17, diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Olha só isso. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e amem de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois, e aí vem a parte mais poética, né, do texto, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém, gente? Gente, essa mensagem surgiu de um texto que eu li, de um filósofo chamado Nikos Kazantzakis. E ele tem um texto, uma indagação que é muito profunda. Ele começa a sua indagação dizendo o seguinte: por uma só coisa anseio. Olha só o que é que ele falou. Por uma só coisa anseio: aprender o que se esconde atrás dos fenômenos, desvendar o mistério que me dá a vida e a morte, saber se uma presença invisível e imota se esconde além do fluxo visível e incessante do mundo. Pergunto e torno a perguntar, golpeando o caos: quem nos planta nessa terra sem nos pedir licença? Quem nos arranca da terra sem pedir licença? Sou uma criatura fraca e efêmera, feita de barro e sonhos, mas sinto em mim o turbilhonar de todas as forças do universo. Antes de ser despedaçado, quero ter um instante para abrir os olhos e ver. Minha vida não tem outro objetivo. Quero achar uma razão de viver, de suportar o terrível espetáculo diário da doença, da fealdade, da injustiça e da morte. E ele encerra dizendo: vim de um lugar obscuro, o útero. Vou para outro lugar obscuro, a sepultura. Uma força me atira para fora do abismo negro e outra força me impele irresistivelmente para dentro dele. A grande questão de Nikos é ele entender a ideia do tracinho. Sabe quando você olha uma lápide de um cemitério e você vê que ela tem uma data inicial, depois ela tem uma data final, e no meio dessas duas datas ela tem um pequeno traço. Você já notou isso? E se a gente for resumir toda a nossa vida é resumida em um pequeno traço. E aí, quantas e quantas pessoas, e nós mesmos, inúmeras vezes, talvez já nos questionamos: quem nos tirou de um buraco negro, o útero, e quem nos jogará nesse outro buraco negro, a sepultura? Coisa alegre, né, para a gente falar hoje à noite. Né? Você chegou aqui dizendo: Deus, me faz uma pregação sobre morte, Deus, é o que eu queria ouvir hoje. Sabe, mas é o grande questionamento da vida dos filósofos, dos cantores, enfim, dos poetas. É o grande dilema da nossa vida e é a grande resposta da nossa vida. A questão é que muitos de nós vivemos um dia a mais e buscamos um dia a mais e oramos dizendo: Deus, me dá um dia a mais. Mas a grande pergunta é: me dá um dia a mais para quê? Me dá um dia a mais para fazer o quê? Me dá um dia a mais para construir o quê? Ou um dia a mais para desconstruir o quê? Para que um dia a mais? Né? E se a gente for olhar o texto e ver toda a linearidade do texto de Pedro, o texto de Pedro é o seguinte, gente. Pedro escreveu essa carta, Pedro pregou no dia de Pentecostes, e aí 3.000 vidas se converteram, 5.000 vidas se converteram. Essas pessoas eram de vários locais do mundo,
né? Essas pessoas se reuniram no dia de Pentecostes, se converteram na pregação de Pedro e depois elas voltaram para as suas terras. Essa carta de Pedro, ela não é escrita para uma cidade especificamente. Essa carta de Pedro é escrita para vários irmãos espalhados em vários locais do mundo. E se existiam alguns questionamentos muito grandes aqui, era que cada povo desse possuía uma cultura. Em cada cultura dessa existiam pecados específicos, existia culto a deuses específicos, existiam rituais específicos, adoração aos antepassados, enfim, existiam muitas coisas. Mas um questionamento, e a carta de Pedro é interessante por isso, a carta de Pedro, apesar de se destinar a várias culturas e a vários povos, ela vai trazer mensagens centrais do cristianismo. Mensagem central do que é o pecado e o que é santificação, e mensagem central do que é a vida. De que a vida, gente, ela é como o vento, a vida, ela é como a relva, é como a flor de uma relva. Que simplesmente a relva passa, a flor murcha, e assim é a nossa vida. Não importa a cultura que você faz parte, não importa de onde você foi, a época que você viveu, a época que nossos pais viveram, o local que ele viveu, sempre existiu e sempre vai existir o questionamento de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E esse questionamento do qual o sentido da minha vida é o questionamento central da carta de Pedro e é o questionamento central do que ele vai fazer nesse momento. Se toda a humanidade é como a relva e se toda a glória dessa humanidade é como a flor da relva, sabendo que a relva murcha e cai a flor, o que é que fica? Se eu passo, se você passa, se meus sonhos vão embora, se minha glória, tudo que eu construí, o livro que eu escrevi, o filho que eu tive, a árvore que eu plantei, se tudo isso passa, o que é que fica? E o que é que a gente vai construir? Para que a gente vai viver? Qual a razão de acordar? Por que dormir? Por que viver um dia a mais? Para quê? É esse o questionamento central de Pedro. Então, tem uma música chamada Um Dia a Mais. Vocês querem que eu cante? Eu sempre faço essa pergunta, porque eu tenho esperança de que um dia a mais, né, um dia ou outro, vocês vão dizer, tá, Tiago, tá, vá, pode ir. Ainda não chegou a hora, graças a Deus. Então, diz assim, é difícil ler uma música, né, porque você fica querendo cantar, mas diz assim, agora eu quero te dizer, você não vai me convencer, que não existe razão para se viver, que tudo isso é em vão, não tem porquê. Agora eu quero entender, você vai ter que me explicar o que é que te faz levantar toda manhã, te faz seguir e tentar um outro divã. O que te faz viver, o que te faz amar, o que te faz querer, olha só, o que te faz querer um dia a mais sob a luz do sol. Um dia para tentar encontrar o amor que traz a vida e o farol para a noite escura iluminar. Agora eu quero ver você mudar o mundo sem querer, deixar a vida passar e sem saber, tentando continuar o seu clichê. Agora tudo pode ser melhor do que se pode ver e a liberdade está em perceber que a vida tem muito mais a oferecer. O que te faz viver? Essa é a pergunta principal. O que te faz viver para ter um dia a mais, gente? Às vezes a gente vai vagando pela vida, sabe? Vagando pela vida sem saber para onde, sem saber porquê, sem saber como, sem saber quando, sem saber por que está acordando. E aí pessoas que vivem em depressão, ou cansadas, ou tristes, e às vezes vivem assim porque não fazem aquilo que Deus as colocou nesse mundo para fazer. Para que um dia a mais? Para que um dia a mais? Eu poderia já falar do texto de Pedro. Pedro ele vai ser muito claro para dizer por que um dia a mais. No versículo 22, ele vai dizer, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. E eu poderia lhe dizer que o grande fim da nossa vida e o que nos faz querer ter um dia a mais é amar sinceramente uns aos outros e amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a partir do momento que Deus nos restaura e que Deus nos regenerou pelo seu próprio sangue, o grande objetivo da nossa vida agora, gente, é agradar a Deus. Poderia resumir de uma forma bem simples dessa forma. Mas aí eu queria simplesmente, a pregação vai ser rápida, queria simplesmente ler 3 frases para vocês.
tá? Vou dividir em 3 pontos. Mais batista que isso, impossível, né? Vou dividir em 3 pontos. São 3 frases que eu queria ler para vocês e queria que a gente discutisse hoje. A primeira frase é a seguinte: estamos apenas matando o tempo enquanto a morte não vem. Você já ouviu essa frase? Algumas pessoas estão apenas matando o tempo enquanto a morte não vem. E aí são pessoas que vão vivendo a vida, sabe, de todo jeito, uma fantasia. Talvez o que mais me inspirou, gente, a escrever tudo isso e me fez começar a escrever, esboçar um livro aí sobre isso, que eu quero ver se eu lanço em setembro, foi um sonho que eu tive. Eu tive um sonho nesses dias em que eu pintava a parede da minha casa de preto. E aí eu estava num apartamento, não é o apartamento que eu moro, mas era um apartamento bem maior, né? Então eu me lembro que eu sabia somente que era o meu apartamento. E aí eu lembro que eu começava a pintar a parede de preto, e eu pintava. E aí o tempo passava e eu ouvi uma voz no meu sonho. E essa voz dizia Provérbios 7:27. Aí eu pintava a casa e aquela voz, Provérbios 7:27. Aí eu me lembro que eu acordei. Quando eu acordei, sabe aquele soninho, aquele ventilador no seu pé geladinho, sabe, aí foi dando aquele soninho, aquele calorzinho. Eu fiz, meu Deus, eu não vou ler esse versículo não. Eu não sabia o que tinha no versículo. Né? E ficou meu ventilador, gente, ele é ruim. Eu chamo ele de bafinho. O apelido carinhoso dele é bafinho, que ele faz quente, menino. Ruim que só ele, mas ele faz um som tão bom que eu só não troco ele pelo barulho. Sabe, ele com aquele sabe? Que é melhor do que mamãe dizendo, dorme, né? Aí eu, preferi dormir. E aí, quando eu dormi, voltei ao mesmo sonho. E no sonho eu já estava terminando de pintar a minha casa toda de preto. E agora a voz me dizia, Provérbios 7:24. Eu não conhecia o texto. Eu não sabia nem que texto era esse. E aí na hora que a casa termina de ficar toda preta, eu acordo. E aí, meu amigo, não tem bafinho que me faça ficar mais nessa cama. Fui correndo atrás de uma Bíblia, peguei a Bíblia e fui ler primeiro o versículo 7:27, que diz assim: a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. E aí eu fiz, porque eu não acordei de primeira, né? Quando eu não acordei, né, como eu não tinha acordado de primeira, eu fui ler depois o versículo 24. E o versículo 24 era: então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Gente, nessa hora, Deus me tocou de uma forma extremamente profunda em relação a algumas coisas da minha vida. E o que ele estava querendo dizer mais ou menos é que não adianta, apesar de a casa que eu estava morando no sonho era uma casa branca, de paredes brancas, mas estava um pouco sujas. E é como se eu quisesse tirar essas manchas sujas da parede pintando. Só que a tinta com a qual eu pintava era uma tinta preta, era uma tinta negra. O que Deus me falou nesse sonho é que às vezes a gente vai vivendo a vida de uma forma meio errada, meio inerte, meio vazia, meio com manchas. E às vezes a gente quer fazer, aí a gente quer mudar de vida, né? A gente quer mudar, a gente quer fazer uma coisa diferente. Qual é o mais fácil para fazer? Pinta tudo. Pinta tudo. O que Deus quis me falar naquele sonho era que, Tiago, tem coisas que não adianta você fantasiar, não adianta você maquiar. Tem coisas que a gente precisa destruir. O que Deus queria me dizer naquela noite é que, Tiago, tem coisas na vida que ou você desconstrói, ou você vai viver maquiando e nunca vai sair de lá. E aí, às vezes, gente, matar o tempo enquanto a morte não vem é fantasiar uma vida que a gente não vive. É fantasiar uma vida que apenas vai dia, vem dia e nada acontece. Tem uma escola filosófica, que é uma escola, para mim, a que mais influencia marketing outdoor de hoje, que é a escola de Epicuro, né? Eram os epicuristas. E os epicuristas, eles diziam que você tem que viver o prazer de toda forma, porque
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Né? Então, para que eu vou viver uma vida? Enfim, ele queria essa vida louca. E uma propaganda que significa muito o que os epicuristas dizem, não sei se vocês já viram uma propaganda que está um monte de homens no avião e tem uma grade de cerveja. Eles abrem a porta e a grade de cerveja cai. Vocês já viram essa propaganda? E o que é que eles fazem? Eles simplesmente se jogam do avião para pegar a grade de cerveja. E o epicurista, e esse estilo de vida é isso, é uma vida inconsequente, é uma vida irracional. Eu vivo minha vida simplesmente atrás de quê? De prazeres. Então, se eu estou casado, mas dormir com essa prostituta vai me dar prazer, eu vou me jogar desse avião. Depois eu pinto de preto e está tudo bom. Ninguém vai ver. Eu vivo de uma forma inconsequente, minto para quem eu quiser, destruo as amizades que eu quiser, faço tudo de forma irracional e inconsequente, depois eu pinto de preto, não digo a ninguém, ninguém vai ver. A gente nasceu, gente. A gente não nasceu para simplesmente matar o tempo até morrer. A gente nasceu para ter uma vida com significado. 1 Pedro, ainda, lá no capítulo 4, versículo 1 a 5, ele diz o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu próprio corpo rompeu com o pecado. Para quê? Olha só aí, gente, versículo 2. Por que Deus morreu? Por que Deus sofreu corporalmente? Qual o significado disso agora para a minha vida? Para que no tempo que lhe resta, entendeu? Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente. Essas frases são muito fortes. Você já gastou tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Não perca tempo. É basicamente isso. Depois do que Cristo fez por nós, depois que Cristo sofreu corporalmente por nós, porque a gente ainda vai se lançar no que a gente fazia no passado? Porque você ainda vai fazer o que agrada aos pagãos e não fazer o que agrada a Deus, sabendo que você já perdeu tanto tempo da sua vida? Eu conheci um cara que se converteu aos 64 anos e morreu aos 65. Eu conheci, eu preguei para ele. Eu vi a morte dele. E dias antes dele morrer, já doente, eu fazia: aí, meu irmão, como é que você está? Você sabe que Cristo está contigo? E ele fazia: Tiago, eu estou tão feliz porque agora eu sei para onde eu vou e tal, mas minha tristeza é porque eu demorei tanto para viver essa vida com Deus. Perdi tanto tempo, Tiago, para viver essa vida com Deus. Eu vi o velório desse cara. Preguei para ele. E eu digo isso porque eu senti, gente, a dor do eu não posso perder tempo. Sabe, eu não posso perder tempo. É só um tracinho, gente. É só um tracinho. É só um espaço. Sabe, é só uma vida para agradar a Deus, é só uma vida para adorar a Deus, é só uma vida para servir a Deus, e uma vida é tão pouco para a gente adorar a Deus e fazer tudo que Ele quer para nós, para a gente agradar a Deus e não agradar os homens, para a gente glorificar a Deus através da nossa vida. É tão pouco, gente. É tão pouco para ter uma vida com significado, é tão pouco tempo para adorar a Deus por tudo que Ele fez por nós. Porque, como Pedro disse, a gente olhar para Cristo que sofreu corporalmente tudo por nós, é tão pouco uma vida para adorar a Deus. Queria tanto, né, ter mais, ter 200, 300 anos, como ele me disse. Tiago, servir a Deus por 1 ano. Foi o melhor ano da minha vida. Valeu a pena por tudo. Mas eu queria tanto, Tiago, estar com esse Deus desde os 20, desde os 15, sabe? E aí, às vezes, como o pessoal que Pedro falava, vocês já conhecem a Cristo e vocês ficam voltando para as mesmas coisas do passado.
Qual o sentido disso? Qual o significado disso, gente? Viver de forma inconsequente, viver agradando a ímpios, a pagãos, viver para agradar o patrão, viver para agradar o amigo. É uma só vida para agradar a Deus. O problema não é morrer, gente. Porque morrer todos nós vamos. O problema é chegar no leito de morte e descobrir que viveu uma vida completamente sem significado. Esse é o problema. O problema não é morrer cedo, não é morrer tarde, não é morrer sofrendo, não é morrer, como diz lá em Patos, de morte morrida ou morte matada. O problema é morrer sem significado. O problema é morrer sabendo que poderia ter feito tanto mais para Deus. O problema é morrer e saber que vai viver e que nos últimos momentos de vida vai vir uma grande angústia de que eu não fiz o que eu poderia ter feito. Isso é ruim. Mensagem sobre morte é uma coisa, né, gente? Segunda frase. Vamos lá. Segunda frase diz o seguinte: a vida é cheia de pequenos momentos que podem ser celebrados quando vividos com inteireza, amor e simplicidade, sem a necessidade de que se eternize porque grandiosos, mas grandiosos porque vividos como eternos. Vou repetir. A vida é cheia de pequenos momentos que podem ser celebrados quando vividos com inteireza, amor e simplicidade, sem a necessidade de que se eternizem porque são grandes, mas grandes porque foram vividos como eternos. Sabe, às vezes a gente fica buscando grandes coisas para ser feliz, né? Eu preciso passar nesse concurso. Quando eu passar nesse concurso, eu vou ser feliz. Quando eu casar, né? E aí as meninas no Caritó vibram nessa. Quando eu quem ri está no Caritó, você sabe, né? Mas eu vou ficar calado. Quando eu casar, aí eu sou feliz, né? E a gente vive nessa. E aí foi muito engraçado que no acampamento, gente, eu estava lá no banheiro, e banheiro para mim é um lugar extremamente inspirador, porque é um momento que você para e fica pensando no nada, né? E aí, como é acampamento, né, sua esposa, né, a minha esposa, bota a melhor toalha. E você sabe, gente, toalha de rico é toalha ruim, não é? Essas toalhas macias demais, não sei o que, enxuga nada. Toalha boa é aquela toalha que é bem fuleira, caspenta, aquela enxuga tudo. Não é verdade? Aí minha esposa, fui para o acampamento, foi meu primeiro banho do acampamento, estava eu lá no banheiro. Amor, me dá a toalha. Ela trouxe uma toalha, deve ter sido, acho que uns R$300 que eu ganhei no dia do meu casamento. Fiquei doido para trocar por alguma coisa de futuro, mas não troquei não, fiquei com ela. E é a única toalha chique que eu tenho, sabe? E não presta. Não presta. Ela tem um pedacinho na ponta, que é a única parte da toalha que enxuga. Eu não sei se vocês já viveram por isso. Aí você só enxuga com esse pedaço. É uma tristeza. Aí eu fiz um texto horrível. Gente, eu vou logo lhe dizer, para você não dizer, esse menino não escreve nada. Gente, é horrível. É o pior texto que eu já fiz na minha vida. Mas ele ficou tão engraçado que eu quero ler. Tá certo? Posso ler? A gente dá uma quebrada nesse negócio de morte, né? Diz assim. Olha que profundo. Fernando Pessoa treme no túmulo agora. Toalha boa é toalha ruim. Ricos usam toalhas boas que são ruins, mas dizem que são boas. Pobre que é pobre usa toalha da ruim, pois esta é a boa. O banho desta noite foi gelado. Estava cansado e esperançoso com algo que nunca me deu desejo algum. Toalha boa é aquela bem caspenta, que arranha seu corpo e é bem fininha. Não sei o porquê, ela é bem barata, mas lhe deixa bem sequinho. Ruins são aquelas bem macias, gordas, bonitas, cheirosas, felpudas, grandes, bordadas com rendas brancas, costuradas pela avó de alguém da Europa, quente, engomada, trufada com mousse de maracujá, pendurada em grandes ganchos de alumínio. Entendeu? Já identificou? Vou dizer de novo. Ruins são aquelas bem macias, gordas, bonitas, cheirosas, felpudas, grandes, bordadas com rendas brancas, costuradas pela avó de alguém da Europa, quente, engomada, trufada com mousse de maracujá, pendurada em grandes ganchos de alumínio. Essas não são boas.
podem até lhe proporcionar uma sensação de que naquele momento, por um segundo qualquer, você é rico. O mundo gira em torno da sua conta bancária agora. Uma cidade inteira acordará desempregada se você quiser. Seu barbeador é elétrico, seu café da manhã é cereal, seu carro tem um retrovisor elétrico. As pessoas batem na porta de sua sala para poder entrar, lhe chamam de doutor e sua toalha é boa, mas é da ruim. Uma formiga passeia tonta ao meu lado. Eu não estava drogado, gente. É isso mesmo. Uma formiga passeia tonta ao meu lado enquanto durmo em um colchão de ar estendido em um chão sujo. Isso se chama radicalis. Perdoem os direitos dos animais, mas eu dei um peteleco tão grande nessa formiga. O pobre animalzinho saiu voando como um pássaro. Nunca voei como um pássaro. Também ando meio tonto, às vezes zanzando em lugares que mal conheço, perdido pelos mesmos caminhos, cansado de andar atrás dos outros. Mas minha toalha é da ruim, mas a ruim é da boa. Continuo pobre, de pobres toalhas, zonzas formigas e sujo chão. Tudo isso é tão engraçado, de repente, sou feliz. Gente, é muito ruim esse texto, não bata palma que isso é vergonhoso até para vocês. Dia desse eu estava no casamento, foi muito engraçado. Estava no casamento, fiz uma parte lá do casamento de Douglas e Vanessa, casamento lindo, chique, né? Umas coisas bonitas, uns negócios que dá até medo de comer, não sei se é de plástico, não sei se é de verdade. Né? Você chega na mesa, aquele lenço, aquele como é? Guardanapo. Tá vendo, sou pobre, gente? Minha toalha é boa. Mas é ruim, mas é boa. Sabe, aí aquela coisa chique e tal, e eu fiquei pensando no meu casamento, tão simples, uma bênção, foi uma bênção, uma coisa maravilhosa, né? Mas eu fiquei nessa. Aí quando eu estava lá querendo fazer uma ligação, fui lá para fora, aí conheci um cara. Aí o cara estava lá, a gente começou a conversar, ele disse que a pregação foi uma bênção, tal. Aí eu vi um brochezinho aqui da AGU. Aí eu, você é advogado? Aí ele, não. Sou procurador. Pra quê, gente, me dizer isso? É advogado do mesmo jeito. Sabe? Só para me humilhar, só para pisar assim, só porque tem minha idade e já é procurador, precisa me dizer essas coisas. Né? E eu fiquei, meu Deus, nunca passei no concurso, meu Deus, eu poderia ter feito mais, poderia ter acontecido isso na minha vida, poderia ter vivido outros grandes momentos. E, gente, eu preciso dizer, nunca tive grandes momentos, nunca passei em um concurso, nunca fui nomeado procurador federal, sabe? Tive meu casamento, foi uma bênção, foi uma maravilha, não foi essa coisa de Cinderela, sabe? Nunca tive esses grandes momentos, mas eu sou feliz. Entendeu que a gente não é feliz, gente, quando tem essas grandes coisas na nossa vida. A gente é feliz por pequenas coisas. Hoje eu sou feliz, sabe por quê? Porque hoje eu fui lá no Mag Shopping, né? Fui pagar uma conta que eu tinha esquecido de pagar. Aí eu fui lá sacar dinheiro. Aí quando saquei, saiu nota de 100. Aí eu fui com minha esposa, né? 2 beradeiros. Vocês sabem o que é beiradeiro? É lá de Patos isso. 2 matutos. Aí a gente foi com a nota de R$100, meu Deus, R$100, chega da pobre com nota de R$100, já pensa que vai ser roubado, né? E eu, ai meu Deus, esconde amor, guarda, né? E fica aquela coisa e tal. Aí a gente, amor, não tem como pagar a conta, e agora? A conta é R$80, tem que trocar, né? Aí vai trocar, ninguém troca R$100 no shopping, né? Aí vamos comprar alguma coisa, aí a gente fica naquela, pobre, né? Vou comprar um negócio de R$10, mas R$10 é muito dinheiro, né? Já é 10% do dinheiro. Aí a gente foi comprar um negócio de R$1,25. Aí ficou eu e meu amor, paga tu. Não, paga tu. Aí meu amor, que não é besta nem nada, fez, ele quer comprar um negócio. Sabe, dia desse eu estava com minha esposa no shopping, aí a gente viu um botãozinho na escada rolante vermelho. Você já viu esse botão vermelho na escada rolante? Lógico que aquilo é para desligar, mas a gente fez, amor, vamos ver o que é que acontece se apertar, né? Aí a gente pegou, apertou. Quando a gente apertou, a escada continuou descendo, Quando chegou na metade, a escada parou. Todo mundo olhou para a gente assim, a gente olhou para trás, todo mundo olhou para a gente, aí fez para o vigia. Eu peguei na mão do meu amor, saí correndo, paguei o estacionamento, fui embora mais rápido que tudo na vida. É isso que faz a gente feliz, gente. Deu para entender a besteira? Entendeu, gente?
Já vi gente casar com, sabe, aquela coisa grandiosa, limusine, não sei o que, não sei o que. O vestido que a mulher entrou, saiu e ainda não tinha passado pela porta da entrada o rabo do negócio. Sabe? E aí isso passa. E aí já vi casamento acabar, já vi gente comprar carro do tamanho do mundo e depois já está querendo comprar outro e outro e outro e outro. Nenhum vai se comparar ao Chevette 1978 amarelo queimado do meu pai que eu aprendi a dirigir. Esse eu não esqueço não. Esse eu não esqueço não. Porque a gente é feliz, gente, não por causa de grandes coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente é feliz todos os dias a partir de pequenas coisinhas que são grandiosas, não porque são grandes em si mesmos, mas porque a gente torna isso valioso. A gente torna isso valioso. Nunca fui para a Europa. Meu perímetro é Patos, Recife. Fui em Natal quando eu tinha acho que uns 10 anos, nem me lembro mais. Tá? Mas, gente, ninguém vai para a bica mais feliz do que eu e minha esposa. Ô passeio bom! Não porque a bica é o melhor lugar do mundo, gente, mas porque quando você está com uma pessoa que você ama, qualquer lugar é o melhor lugar do mundo. Está entendendo? A gente é feliz, gente, nas pequenas coisas. Ou você passa a valorizar os pequenos milagres que Deus faz na sua vida todos os dias, ou você vai passar a vida inteira insatisfeito porque aquele grande milagre não aconteceu. Deu para entender? Na verdade, a gente tem aquela ilusão de que eu quero fazer coisas que vão ser eternas. Quero ter um filho, quero escrever um livro, quero plantar uma árvore. Você já viu isso? Já viu isso? Não sabe que árvore murcha, né? Filho morre e livro ninguém compra. É igual o meu. Principalmente se tiver esse texto. A nossa grande função, gente, porque na verdade a nossa vida vai passar e o que a gente mais precisa fazer, na verdade, não é buscar glorificar o nosso nome. Porque a gente vai passar. A gente vai passar. Poucas coisas que você acha que é eterno são eternas. Na verdade, eterno, gente, uma das coisas que a gente faz que é eterno, eu vou lhe dizer o que é. É como você evangelizar um cara de 64 anos que morreu aos 65, glorificando a Deus porque encontrou a Cristo. Isso é eterno. Eterno é você amar a sua esposa de todo o coração, dar a sua vida por ela, sabe? Viver pequenos momentos, só que grandiosos, porque você os tornou grande, valorizar seu casamento, amar a pessoa que está ao seu lado para o resto da vida, servir a Deus juntos, isso é eterno. É você ser o pastor da sua casa, isso é eterno. Porque o que o versículo 25 do texto de Pedro vai dizer é que apenas a palavra do Senhor permanece para sempre. Só o que fazemos, gente, baseado nisso aqui, é eterno. O restante é vento. Vou encerrar. Tem uma terceira frase, que é a última que eu queria encerrar falando isso para vocês, que diz o seguinte: nesse mundo há duas grandes tragédias. Nesse mundo há duas grandes tragédias. A primeira é não conseguir o que se quer. E a segunda é conseguir. Eita, Jeová! Né? Eu vi daqui. Amém, irmão? As duas grandes tragédias da vida, gente. Não conseguir o que se quer e conseguir. Porque é muito triste, às vezes, quando as pessoas vivem em função de alguma coisa. Né? Às vezes vivem em função de alcançar uma promoção. Minha vida é conseguir ganhar mais dinheiro e comprar um carro novo. Aí quando compra, o que é que acontece? Nem era tudo aquilo que eu pensei, né? Até porque, gente, se a gente colocar a base da nossa vida em coisas passageiras, nada disso vai ter sentido. Nada disso vai ter sentido. E aí eu queria ler um último texto para vocês. Esse já é um textinho melhorzinho. Talvez esse faça você comprar meu livro. Que eu escrevi também nesses dias. Que eu chamei de retalhos. Diz assim:
O meu tio-avô foi à Segunda Guerra Mundial. Disseram-me que ele não precisou lutar, porque quando ele chegou à Itália, tudo acabou. Dizem que ele foi um herói, sempre o achei um sortudo. Sua casa era fria e úmida, ficava próxima a um cemitério. E o sono sempre era precedido com histórias de guerra, envolvendo mortes, amores e amizades perdidas. Minha tia-avó me colocava para dormir com um beijo banguelo na cabeça, uma oração e um cobertor aquecido de retalhos bem coloridos. Um provável amigo de batalhas do meu tio-avô perdeu a família inteira em um ataque de alemães. Pai, mãe e irmãos foram assassinados pelo pensamento de que somos valiosos a partir da cor dos nossos olhos ou da nossa pele. Enfim, o que ele fez depois que chegou em casa e ninguém lá estava? Ele construiu uma fábrica de bombons. Sua fórmula secreta era composta por um ingrediente que trazia a todos a sensação de melancolia. Já imaginou poder trazer à mente o sabor das tristezas que temos? Quem me contou isso foi um amigo que tinha as unhas cheias de tracinhos brancos. Na minha infância, eu tinha certeza que estas listras apareciam quando a gente... Mentia, vocês são todos de patos. E tem mais. Quanto maior for a mancha... Isso, misericórdia. Quando cresci, me disseram que isso acontece por causa de fungos que roubam a nossa saúde quando roemos as unhas. Olha que sem graça. A outra teoria era tão legal. Engraçado que quando comemos nossas unhas, somos tomados por uma ansiedade que não nos leva muito longe, apenas nos faz tremer as pernas e desistir de ir à guerra. Talvez meu tio-avô fosse realmente um herói, mesmo sem lutar. Li sobre um livro que começava dizendo: e viveram felizes para sempre. E era muito chato. Li sobre esse livro logo após ter assistido o filme do dono da fábrica de bombons tristes. Ele também foi um herói, mesmo sabendo que após alguns anos faliu, pois as pessoas começaram a se preocupar somente com a parte da história onde somos felizes para sempre. É bom saber que meu amigo das unhas brancas não mentiu tanto assim. Não é chato, gente, termos decepções. Não é chato acordarmos no meio de um sonho de esperança. Chato é não entendermos que nossa existência é formada de retalhos. Grandes lençóis de pano retalhados com sonhos, filmes, livros, amigos, amores, histórias e vidas. Realidades que se sobrepõem a fantasias, histórias cobertas de histórias e sonhos. Sonhos formados por heróis de unhas brancas, como meu tio-avô. Não estou com frio nessa noite. Retalhos. Gente, essa história... Vocês estão babões hoje, viu? Misericórdia. Essa história, gente, acontecia lá em Patos. Lá em Patos era o seguinte: realmente meu tio-avô, ele foi à guerra, né? E viveu de contar essas histórias de guerra. Mas era muito engraçado, porque eu dormia lá na casa dele. E quando eu ia dormir na casa dele, minha tia-avó chegava e me dava um lençol. Lá em Patos não tem riachuelo, muito menos há esse tempo atrás. Então, o lençol ia ficando velhinho, não tem esse negócio de jogar e comprar outro, retalhava. Então, esse negócio de doar roupa também, não, descosturava a roupa, descosturava o bolso, né? Ia colando no lençol e já o bicho virava um Frankenstein, né? Era aquele negócio todo retalhado, você ia abrir o lençol, ia batendo o pé nos retalhos, descosturando os retalhos, é desse jeito. Caso muito simples, e aí eu me lembro que minha tia-avó me dava o lençol, aí fazia: toma meu filho, ó, para você dormir, esse lençol foi do meu irmão que está enterrado aqui no cemitério. Aí eu fazia: vó, pelo amor de Deus, se fantasma puxa o lençol dos outros, imagina o dele. Já imaginou? Eu dormia, gente, sabendo que meu tio-avô, sei lá o que era mais, ia vir puxar o lençol dele. Sabe, mas o que me fez fazer essa história, a ideia do retalho, é porque, gente, realmente nossa vida é uma coxa de retalhos. Né? E a nossa vida é uma coxa onde você vai dormir à noite e ali tem retalhos de histórias passadas da sua mãe, né? Aquilo que seu pai lhe ensinou, né? Retalhos que lhe cobrem, lhe aquecem tanto de momentos que você viveu com seus irmãos. Já pensou nisso?
Nós somos, gente, uma coxa de retalhos. Ninguém vive sozinho e cresceu sozinho no mundo. Tudo que nós somos e tudo que nós temos, mesmo que momentos ruins, foram esses momentos ruins que construíram sua história. Às vezes as pessoas chegam e falam, Tiago, é muito fácil falar, você teve mãe, eu não tive. Essa é a minha história, essa é a minha coxa, essa é a sua coxa de retalhos. Você é alguém mais especial hoje pelas ausências que você teve e pelas presenças, assim como eu. Deus construiu a minha história e o meu lençol de retalhos, minha coxa de retalhos, a partir das ausências e das presenças que Ele me deu. Minha história é minha história, sua história é sua história, minha vida é a minha vida, a sua vida é a sua vida. Deus vai construir nossa vida de formas diferentes. Mas a única coisa que eu tenho certeza para lhe falar é que você toda noite dorme com vários retalhos. Às vezes tristezas de alguém que lhe fez algum mal. Às vezes você vai dormir à noite e você lembra de alguma história que lhe faz ter um sorrisinho amarelo no canto da boca e dizer, como ele era engraçado, que história boa, que momento feliz. A nossa vida, gente, é isso, a nossa vida são retalhos e mais retalhos de histórias de vida, de filmes, de livros, de sonhos, de pesadelos, de tristezas, de alegrias, de risos, de lágrimas, retalhos. Retalhos. E a única coisa que eu queria dizer é o seguinte, nessa coxa vão existir inúmeros retalhos que você vai amar. É quando você vai lembrar, aquela noite em Paris. Eita, aquele tango na Argentina. Coisa maravilhosa, retalho lindo, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus lindo. Seu lindo. Obrigado por essa noite do tango. Né? Passei no concurso. Somebody love, né? Já dizia. Coisa linda, obrigado, Jesus. Vou dormir mais tranquilo essa noite, né? Porque agora tenho estabilidade. Mas você vai dormir também à noite, gente, com muitos sonhos não realizados. Não é verdade? Que às vezes lhe fazem chorar. Você também vai dormir à noite com muitos pensamentos de rancor ou de ódio. Às vezes você vai dormir à noite com uma ansiedade tremenda por causa de algumas coisas da sua vida. A única coisa que eu quero dizer é que, nesse tracinho que é a nossa vida, o que a gente precisa mesmo é dizer, Deus, obrigado por essa coxa de retalhos, que é a minha vida. Essa coxa que o Senhor foi construindo da forma que o Senhor quis. Obrigado, Deus, por essa coxa de retalhos que às vezes me faz rir tanto. E obrigado também, Deus, por esses retalhos que me fazem depender mais de Ti, dia após dia. Na verdade, o que a gente precisa, gente, é dormir à noite e dizer, Deus, obrigado por tudo isso que o Senhor tem me dado. Momentos bons ou momentos ruins. Momentos de alegria ou momentos de tristeza. Se eu acordar amanhã, Jesus, e se o Senhor me der um dia a mais, independentemente dos retalhos com os quais você me faz dormir, me dá uma vida de significado. Uma vida onde eu também possa ser um bom retalho na vida de uma outra pessoa. E que a gente possa viver uma vida de real sentido, como disse Pedro, amando sinceramente uns aos outros. Que Deus nos abençoe.